Começando mais um Elas Falam Tudo, estou aqui com a minha parceira Elaine Azevedo e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito na moda, que é o transplante capilar. E para isso trouxemos ela, que é especialista no assunto e fundadora da Cap Hair Plus, Vanessa Abreu. Gente, muito obrigada. Que bom que está super na moda, super em alta agora, né? E me sinto muito honrada e feliz de estar aqui com vocês, falando sobre um pouquinho de um assunto que eu me apaixonei alguns anos atrás. Muito obrigada. Vanessa, seja muito bem-vinda. Se sinta à vontade aqui. E antes da gente começar a falar de todo esse tratamento que todo mundo que está bombando no mercado, está todo mundo curioso, conta um pouquinho como você se envolveu nesse assunto. Perfeito. De bancária, agora dona de uma clínica que é referência em transplante capilar. É verdade, graças a Deus por isso. Bom, o que aconteceu? Eu, bancária há muitos anos, né? Engravidei e assim, eu não queria voltar para aquele mercado. Só que eu não sabia o que fazer, porque a única coisa que eu sabia fazer era ser gerente de banco. E aí comecei grávida, comecei a estudar, comecei a buscar, assim, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu achava que era uma outra faculdade, mas não era aquilo ainda. Aí comecei a buscar, comecei a procurar, e aí eu vi na internet, por acaso, né? O bendito algoritmo, alguém falando de marketing digital. E aí comecei a buscar e estudar a respeito do marketing digital. Comecei naquela busca, comecei a aplicar. E quando eu voltei a trabalhar depois da licença, isso grávida ainda, comecei a estudar, aplicar, voltei. Fiquei 7 meses de licença, né? O bancário acho que ainda hoje tem 7 meses de licença maternidade. E quando eu voltei, eu já estava aplicando no marketing digital e ganhando dinheiro com isso. Então, assim, passou 1 mês da minha licença, da minha garantia, né, de maternidade, eu fui demitida. Então, assim, no dia da demissão, eu fui muito tranquila. Até meu chefe conversou com a minha assistente na época e falou assim, eu não entendi, ela estava muito tranquila. Muito tranquila. Nem estava triste. Ela já estava com alguma coisa engatilhada. Já estava. E, de fato, foi em relação ao marketing digital. E aí, comecei a ganhar dinheiro com aquilo, trabalhando em casa, pandemia. Mas eu queria investir em um negócio. Porque mesmo trabalhando em casa, eu me sentia assim, como se eu não estivesse fazendo muita coisa. Porque eu estava em casa, eu sempre trabalhei muito, nunca tirava férias. Falei assim, poxa, ok, estou trabalhando em casa, estou ganhando dinheiro, mas eu acho que eu não estou fazendo nada. Então, eu comecei a me sentir inútil. Improdutiva, trabalhando no home office. A gente, na verdade, todo mundo teve que se adaptar ao home office, né? A gente que é de rua, que é comercial, que tá toda hora visitando e saindo. De fato, trabalhar em casa, a gente fica assim, será que eu tô no meu 100%? Será que eu tô merecendo mesmo? Se considerar como trabalhadora? Exato, exatamente isso. E aí eu comecei a procurar algo que eu pudesse investir, eu pudesse sair de casa todos os dias. E nessa questão da gente procurar, né, eu falo muito com os meus funcionários, com os meus amigos, sempre que a gente procura, a gente encontra, né? Sempre. É o ditado, quem procura acha. Quem procura acha, e acha mesmo. Então, assim, orando e buscando. De repente, a gente queria investir em um negócio, eu e meu marido, e aí apareceu uma oportunidade de investir, uma pessoa conhecida, de investir no transplante capilar. Eu falei, gente, o que é isso? Aí comecei a buscar sobre transplante capilar, estudar o que é isso, vamos montar o negócio. Mas eu não imaginava que esse seria o negócio da minha vida. Não imaginava. E nem imaginava me envolver tanto no negócio. Eu imaginava que eu iria investir em um negócio e é sócia investidora e ok. Exatamente. Mas nós nos envolvemos, nós nos apaixonamos, entramos em sociedade. E dali com 4 meses nós percebemos que os nossos valores não eram compatíveis. E aí, com 4 meses, com 6 meses, essa sociedade foi desfeita. Nós compramos a parte dos nossos sócios, hoje eles têm outra clínica também, e nós ficamos com a marca e com a estrutura que nós temos hoje. E aqui é o nosso presente, Cap Hair Plus. E eles que já estão indo para a terceira clínica. Nós estamos grávidos, na verdade, de gêmeos. Porque hoje a nossa sede fica em Botafogo, mas estamos grávidos, né, de uma clínica em Goiás e aqui na Barra também. Que vai ser então vão nascer ali praticamente juntinhos.
Vanessa, e hoje mais de 50% da população masculina sofre de calvície. E hoje os homens se desabrocharam e estão assumindo que vou fazer um transplante, está na modinha para os homens, né? E a gente queria saber um pouquinho de como identificar se de fato eu preciso fazer um transplante ou não. Como que é isso, efetivamente? Ju, isso é muito interessante, porque assim, ali na Caphair, a gente identifica muito pessoas com depressão por conta da calvície, tá? Então, assim, qual é o meu momento de fazer o transplante? Será que eu preciso? Eu acho que, assim, o momento em que te incomoda é o momento que você tem que fazer. Tem clientes, a gente coloca lá na internet, né? Eu nunca que faria isso, estou raspando minha cabeça toda, eu não vou fazer. O povo do careca que elas gostam, do careca que elas gostam mais. Então, assim, se não te incomoda, ok, ótimo. Mas se te incomoda, por exemplo, a calvície, ela tem vários graus, né? É uma escala que ela vai de 1 a 7. 1 é aquela calvície bem pequenininha aqui na frente. Ah, mas eu não posso fazer o meu transplante capilar se eu tenho grau 1? Pode, se te incomodar. Se não te incomodar, tá tudo ok. Então, a calvície, ela vai do grau 1 até o grau 7, que é o grau mais grave, os mais complexos. Que são aqueles que aquela entrada já tá aqui, certo, né? Exatamente, que já juntou, né? Porque ela começa aqui, muitas vezes aqui na coroa também, e acaba juntando, e aí realmente ele fica sem cabelo nenhum nessa região. E os homens estão, sim, cada vez mais vaidosos. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Né? Meu marido é doido pra fazer isso. Pois ele tem que ir lá, né, Ju? Ele se vê no espelho, ele acha que tem 25 anos, né? Mas o cabelo entrega. Aí ele fala, tem que fazer, tenho que fazer. Mas é tão caro. Bom, na verdade, assim, não é mais tão caro, né? Os homens iam pra Turquia pra fazer. Sim. Então, assim, realmente ficava você precisa pagar uma viagem, precisa pagar uma cirurgia. Hoje aqui no Brasil nós temos técnicas maravilhosas, né? Você sabe com quem você está fazendo, porque na Turquia você não sabe, juridicamente, você pode reivindicar alguma coisa lá na Turquia? Eu acho muito pouco provável, ainda que você possa. Porque vocês entregam resultado, né? Mas gira em torno de mais ou menos quanto uma cirurgia dessa? Olha só, tem vários níveis, né? Então, a gente está falando ali barato, de 15... mais barato ou mais caro? De 15 a 50 mil. De 15 a 50 mil. Depende onde você vai buscar, depende do grau de cada um. Né? E aproveitando aqui já para pegar o gancho das técnicas, que a gente está recebendo várias perguntas, né? Ótimo, meu marido mesmo fez várias. Ju, deixa eu só fazer um gancho. Você falou, a gente está conversando sobre o seu marido já tem um tempo. E o pior inimigo da calvície e do bom resultado do transplante... Caphair Plus, hein? Do bom resultado do transplante é o tempo. Então, eu vou pensar em fazer de um ano para outro, de alguns meses, já muda drasticamente o tamanho da calvície e o que nós podemos fazer e entregar de resultado. Como é que é a área doadora, ela é escassa e cada vez que ela vai passando os meses, vão passando os anos, ela vai ficando mais escassa e o seu cabelo também vai caindo mais. Então, identificou, é um problema para você quer fazer e pode, é melhor fazer logo. Explica um pouquinho, então, aqui pra gente as técnicas que tem para fazer. Olha, hoje, basicamente, são duas técnicas, que é a FUT e a FUI, né? Isso. Nós só trabalhamos com a técnica FUI, que é uma técnica menos invasiva, recuperação mega ultra rápida, não deixa nenhuma cicatriz linear. Que como é? Explica como é. Extração fio a fio. Na verdade, folículo, né? Que é o bulbo. A gente extrai o folículo e implanta este folículo. 1 a 1. Então, ontem, só para vocês terem ideia, nós extraímos, foi o nosso máximo. Na verdade, nós somos uma clínica de alta densidade. Então, tem isso também. Tem clínicas que não trabalham com alta densidade. Nós trabalhamos com alta densidade. Então, ontem foi nosso recorde do recorde. Nós extraímos 8.500 folículos. Meu Deus, quantas horas? Mais de 12 horas de cirurgia. Jesus amado. Mas em uma pessoa, e nós cobrimos completamente a calvície grau 7. Nossa, e que bom que ele tinha para doar, então. Essa é uma questão, Ju. Todo mundo pode fazer um transplante de ultra densidade? Não. Na verdade, essa é uma cirurgia em qual o próprio paciente é que traz o material.
Mas não falaram também? Falam que se de repente a pessoa não tem na área doadora da cabeça, pode tirar de algum outro Pode lugar? retirar, mas é um complemento. Eu jamais vou conseguir cobrir uma calvície grau 7 com os pelos que ele tem no corpo ou na barba. Na É um barba, complemento. Então, assim, eu fiz um transplante, quero complementar na área da coroa, eu vou poder fazer com os outros pelos do corpo. Até porque... Que seria ou da barba ou... peito, coxa, costas... Isso nós podemos fazer. Porém, a densidade desses fios de outras partes do corpo não é igual à do cabelo. Então, nós não podemos tirar da barba e colocar na frontal, porque vai dar um efeito muito artificial. Entendi. E o o legal da barba do transplante é mais duro também, né? mais denso. E o legal do transplante é não parecer que fez o transplante. E Vanessa, E a essa outra técnica, calma aí, ela falou de duas técnicas. E a outra, A até FUT. cortando, é. A FUT. A FUT, porque eu não entendo nada disso. É, E porque a tem FUT hoje que tá vocês bombando não esse fazem, Nós não é, fazemos. Como é feita? Ela é feita um corte linear. Ah, aquele né? que fazia a cicatriz. Isso, e aí faz a cicatriz. Fica um sorriso, né? Assim não. que os homens chamam de um Isso sorriso. aí já é considerado ultrapassado. Ainda existem médicos que fazem, nós preferimos não fazer, não utilizar essa técnica. E Vanessa, essa técnica FUI, ela é a mesma para todos os cirurgiões? Por que tem diferença de médico para médico com a mesma técnica? Ela é a mesma para todos os cirurgiões. O que acontece, Ju, na clínica, qual é a nossa missão? Transformar a vida da maior parte de pessoas possíveis. Então, eu poderia cobrar 50 mil em um transplante? Sim, eu poderia. Mas eu cobrando 50 mil, quantas pessoas eu vou atingir? Quantas vidas eu vou mudar? Quantas pessoas podem pagar 50 mil reais? Quantas pessoas podem pagar 50 mil reais? Então, eu preferi, Ju, democratizar o transplante capilar na minha clínica para que eu pudesse mudar a vida de muitas pessoas. E eu digo pessoas porque eu não estou falando só de clientes. Em cada centro cirúrgico eu tenho uma equipe diferente. Então, hoje, somente lá em Botafogo, eu tenho quase 40 funcionários. E se eu fizesse uma cirurgia por semana que custa para o paciente 50 mil? Quantos homens seriam transformados por mim e quantas famílias seriam transformadas através daquele trabalho ali? Tu não teria uma equipe desse tamanho. Exatamente. Então, eu decidi não cobrar muito alta justamente por conta da nossa missão, que é mudar a maior parte de vida, a maior quantidade de vidas possível através do transplante capilar. E o transplante também, ele tá na modinha do homem, mas assim, mulher, e agora também tem os trans também, né? Isso. Porque assim, o homem, a natureza, né, é ter a calvície. A calvície. Uhum. Então, eles estão fazendo também o transplante para mostrar que pra não é mostrar homem. que optou por outro Todo homem, gênero, enfim. Você pega um bebezinho, menino e uma menina, você vai ver que o menino ele já tem as entradas. É natural e fica harmônico, fica bonito para o homem, né? Mas as mulheres não. Então, a comunidade trans, obviamente, eles querem ser... Eles querem estar bonitas como o que eles são, que são mulheres. O que eles se mostram, né? Exatamente. Então, assim... A mulher, assim, você pode ver, a Gil tem um rosto redondo. A nossa é mais tenho aqui também, assim, ó, redondinho. Ó. Então, isso é possível com transplante capilar. E também, algumas mulheres, da anatomia dela, nascem com a testa muito grande. Sim, e isso as incomoda. Então, a gente tem recebido muitas mulheres na clínica. Eu não recebia antes. Fazer um rebaixamento para fazer um rebaixamento de testa. Porque tem mulher que tem a testa grande, isso, é verdade. Mulher, homem, né? Mas as mulheres se incomodam mais. Porque a gente prende cabelo, joga para cá, joga para lá. Então, a gente tem atendido muitas mulheres para fazer esse rebaixamento de testa, deixar o rosto mais harmônico. E como você vê essas novas técnicas, até com o avanço da medicina e tudo mais, a cirurgia de transplante capilar para o futuro? Eu acho que cada vez mais ela vai ficar acessível. E é isso que eu espero, é esse movimento que eu estou provocando hoje, tá? Gente, tem careca para todo mundo. Tem. E isso, assim, nos alegra. E a própria ciência diz que cada vez mais os homens e as mulheres, nós ficaremos carecas, né? O futuro, né? Se você pega, assim, algo mais futurista, todo mundo careca. E essa é uma realidade. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo, de fato, o transplante ficando mais acessível, mais pessoas tendo acesso, porque não é simplesmente autoestima e acabou. As pessoas têm realmente dificuldade de se relacionar. Por quê?
Preciso ir num casamento, eu não tiro o boné. Nós tivemos relatos de um paciente que não conseguia dormir com a esposa sem um boné ou um chapéu. Então, a gente está tratando a autoestima, mas é muito mais além do que isso. Muito mais. Então, eu quero, sim, que cada vez mais clínicas com responsabilidade se estabeleçam e que possam curar, assim como a gente faz na Caphair hoje. E Vanessa, e a hairline depende de cada médico, porque se a técnica é a mesma, em tese seria a mesma coisa. Mas a gente vê, a tua clínica tem um perfil, a clínica do outro tem outro. Então, assim, o que difere isso? É o médico? É a mão do médico? Como que é? A hairline é a assinatura do cirurgião, é a assinatura da clínica. Porém, também depende. Depende até o que o paciente quer, né? O que ele quer e o que é possível fazer para o caso dele. Exemplo, ele tem uma calvície grau 7. Eu vou colocar cabelo muito para cá? Não. O ideal é que a gente deixe um pouco mais de entradas e a gente cubra a maior parte da cabeça dele. Exemplo, eu sou um homem de 55 anos e quero a minha hairline igual do meu filho de 20. Nós orientamos que ele não faça isso, porque não vai ficar harmônico. Até com a idade. Até com a idade, porque por mais que o homem não seja calvo, mas ele já tem 50 anos, ele jamais vai ter uma hairline curtinha como um rapaz de 20 anos. Então, sim, é uma assinatura do cirurgião, mas tudo também vai depender do material que esse cliente traz para nós. Sim. Quais são os mitos mais comuns que todo mundo fala em relação a esse transplante capilar? Uma dúvida muito comum é, cai ou não cai? Depois, né? Os fios transplantados, eles não carregam o gene da calvície. Então, os fios que nós transplantamos, eles não caem. Porém, ele precisa ficar cuidando desses cabelos, dos quais nós não mexemos a vida inteira. Porque, na maioria das vezes, essa alopécia, essa calvície dele vem da alopécia androgenética. E o próprio nome já diz. Genética. Nós tratamos, nós controlamos, mas nós não curamos. Então, é importante que ele saiba que ele tem que cuidar. E, Vanessa, é diferente o transplante do homem e da mulher? Porque do homem que a gente vê mais, que é mais comum, o homem raspa toda a cabeça e faz o transplante. E a mulher, se caso ela queira fazer ou ela tenha necessidade de fazer, ela tem que raspar a cabeça também? Como funciona? Depende do grau de calvície dela. Ela quer fazer só um rebaixamento de testa? Nós conseguimos levantar uma parte do cabelo dela, então a gente extrai por baixo, né? A gente amarra aqui, raspa essa região, que é a região onde a gente extrai. Essa não tem jeito, a gente precisa de fato raspar. Então a gente raspa aqui, ela tem o cabelo comprido, ali o cabelo vai cobrir. Mas se ela tiver uma calvície muito aqui extensa e avançada aqui em cima, porque algumas mulheres começam aqui, realmente a gente vai ter que raspar. A cabeça toda. Exato. Por isso que muitas vezes não é tão comum para as mulheres. Né? Deixa eu até fazer uma pergunta. E naquele lugar que você tirou o folículo, ele nasce novamente cabelo? Não nasce. O folículo é o que eu costumo dizer, é como se fosse uma árvore. A gente tira a árvore daqui com a raiz e planta em outro lugar. Então, aqui onde a gente tirou a árvore, não vai nascer outra árvore. Mas é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. É necessário que você, de fato, pesquise bastante antes de realizar o seu transplante. Por quê? Eu retiro um folículo daqui e preservo os que estão em volta. Laterais, para não dar não ficar aquele efeito, o vazio, buraco, né? O buraco. Vazio. Mais ralo, obviamente que essa área vai ficar. Se você for em alguma clínica e falar que essa sua região que você extraiu não vai ficar mais rala, desculpa, desconfie. Porque se eu vou tirar algo dali e não vou repor, não tem como, né? Eu estou falando de ontem, por exemplo, 8.500 folículos dali daquela região. Vai ficar mais ralinho? Vai ficar mais ralinho. Mas a grande preocupação dos homens não é com essa área. Eles falam, Vanessa, eu faço disfarçado. Eu vou raspando assim, faço degradê e tá tudo certo. Ou se ele deixar o cabelo também maior, vai cobrir aquela partezinha ali que a gente retirou o folículo. E, Vanessa, explica pra gente como que é o pré-operatório, como que vocês avaliam um caso, um paciente chegou lá na clínica de vocês, como que vocês fazem essa avaliação e tudo mais? Olha, o pré-operatório é, de fato, muito simples. Nós precisamos ter alguns cuidados. Então, inicialmente, ele foi lá na clínica, entrou em contato conosco, ele vai ser avaliado.
Então, nós avaliamos esse paciente, avaliamos o couro cabeludo dele, se ele tem alguma lesão, se ele não tem, qual a necessidade dele e alinhamos a expectativa com a realidade. Isso é que ele muito chega lá, importante. eu quero ficar Black Power. E não tem material, ele não trouxe o material para isso. Por exemplo, nós, todas as semanas, nós impedimos algum paciente de realizar um transplante. E isso nos dói, porque eles chegam lá achando que a gente vai resolver aquele problema dele, quando, na verdade, é ele que traz o material para a gente. A gente não consegue. Então, assim, eu prefiro não fazer um transplante do que frustrar um paciente. Então, a gente sempre alinha a realidade com a expectativa dele com a realidade. Ok, você não vai ficar cabeludo, mas o aspecto de homem calvo a gente consegue retirar. Você consegue entender? Consigo e é isso que eu quero. Então, a gente faz. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente alinha com o paciente expectativa, realidade. Próximo ponto, próximo passo, fazer os exames. Então, tem algum exame clínico, exame laboratorial? Sangue, exatamente. Risco cirúrgico também? Na verdade, o transplante capilar ele não é considerado uma cirurgia. Ele é considerado um procedimento. Então, nós não exigimos o risco cirúrgico. Para alguns casos, para outros, sim. Então, assim, todos os homens acima de 55 anos, nós da Capiré exigimos o risco cirúrgico. Mas então a anestesia por precaução. Local. Anestesia local. Essa é tudo. Não, nós temos a opção da sedação. Mas isso vai de acordo com o que o paciente deseja ou não. Eu preciso apagar. Então, nós temos, sim, a opção de sedar. Não é anestesia geral, é uma sedação, tá? Então, nós temos essa opção também para quem quiser. Mas, em geral, eles tomam um calmante e a anestesia é local e a gente faz o procedimento que dura, em média, 8, 12 horas. E quanto tempo, isso que eu ia perguntar agora, quanto tempo demora da avaliação, ele fazer o transplante, ele vai num dia, já faz no outro? Então, como que tudo funciona vai depender isso? dos exames. Então, assim, ele foi hoje. Eu quero fazer daqui a 3 dias. Consegue fazer os exames, chegar nos resultados dos exames dele, está tudo ok, nós conseguimos fazer. Não está, a gente vai precisar, medicar alguma coisa para que ele possa realizar esse transplante. Então, chegou lá na clínica, em geral, uma semana ali para ele fazer, para os exames ficarem prontos com cuidado, e a gente consegue fazer de uma semana para outra. No dia, a cirurgia demora de 8 a 12 horas, né? E a recuperação é muito rápida ali, com 48 horas ele já tira o curativo e já pode trabalhar dependendo de qual é a atividade dele. Isso que eu ia perguntar, o pós-operatório, né? Porque o meu marido quer fazer, e aí ele fica naquela, eu vou fazer final do ano, porque final do ano tem menos férias, né? Natal e tudo mais, ele fica assim, porque ele dá algumas aulas no sol, e aí, como que ele vai fazer? Quanto tempo da cirurgia que ele poderia pegar sol, por exemplo? De fato, assim, se ele fica muito exposto ao sol, ele precisa usar um boné UV com 15 dias após. Antes disso, a gente não recomenda que ele use boné e não recomenda que ele fique exposto ao sol. Então, se ele tem 30 dias, seria o ideal para que ele não se exponha ao sol. O pós-cirúrgico, ele é muito tranquilo, mas se você não precisar ficar exposto ao sol, ou não precisar entrar na piscina, ou no mar, ou fazer nenhuma atividade muito intensa que vá prejudicar os folículos de alguma forma. E durante a cirurgia, o paciente sente alguma dor, algum incômodo ou não? Isso é muito relativo. Obviamente que a anestesia incomoda um pouquinho. Igual quando a gente vai no dentista que toma aquela anestesia, ninguém gosta, né? Até entrar ali, o líquido a gente fica sentindo. Depois, o ideal é que ele não sinta mais nada. Dor, mas é porque a anestesia também não dura 6 a 8 horas. Não, tem que ficar toda hora aplicando. Tem um cálculo, né? E esse cálculo a gente vai dividindo pelo paciente, né? Pelo peso, pelo paciente, durante o transplante capilar, quanto a gente pode ministrar ali. É por isso que é muito importante ter a supervisão de um médico responsável e que já tenha habilidade com o transplante capilar.
E uma pergunta que pediram aqui. Uma pessoa que faz, porque assim, como você falou, são 8 mil folículos. São quantas pessoas que ficam na cabeça? Pois é, super porque interessante. tem muitas perguntas, né? Não é um assunto que é muito usual. Então, tem muita gente aqui perguntando. Cheio de curiosidade. Cheio de curiosidade. Realmente é um exército, né? Como eu falei, a gente tem quase 40 funcionários lá. Então, assim, por centro cirúrgico, em média, são 6 pessoas. O médico e mais técnicos, enfermeiros, né? Muitas vezes o enfermeiro ele nem vê, né? Porque ficam 4 ou 5 técnicos e enfermeiros com ele, mais o médico. E ainda temos os volantes que ficam repondo os materiais, higienizando os materiais. Então, é um exército ali para cuidar de cada paciente. E tema interessante, Ju, por quê? Vamos para a internet de novo. Algumas pessoas chegam lá, isso é muito caro, isso é um absurdo. Gente, nós temos um médico exclusivo para cuidar daquele paciente. Uma sala de procedimento exclusiva no dia para cuidar daquele paciente. Uma mega equipe. E mais 4 a 5 técnicos e enfermeiros para cuidar de uma cirurgia. Mas para tirar o cabelo é somente uma pessoa? Para tirar são 2. 2? Retira 2 pessoas. Tem a contagem ali de 2, 3 a 4 pessoas. Depois tem a incisão, que é realizada pelo médico, que são os furinhos. E depois, daqueles folículos contados e separados, vem outra equipe com 2, 3 ou 4 pessoas também para implantá-los. Então, é assim, é um trabalho muito manual. Porque tem muitas perguntas aqui que... Tem até essa que é ótima, que eu quero saber também. Tem alguma possibilidade de ter algum efeito colateral? Efeito colateral pós-transplante, o que pode acontecer? Inchaço e um pouquinho... tem alguns pacientes que ficam um pouquinho roxos. Mas a gente tem algumas orientações. Drenagem. E não ficar com a cabeça baixa no celular. Por quê? No momento a gente aplica adrenalina, né, e tal, e infiltra ali com soro fisiológico. Então, depois o organismo vai eliminar. Se você ficar com a cabeça baixa, vai drenar tudo para os seus olhos. Então, o ideal é ficar assim, paradinho por uns 3 dias, e tá tudo certo. E agora vem a pergunta do milhão. Que todo mundo quer saber. Quanto tempo leva depois da cirurgia para que o paciente possa já ver os seus belos cabelos? Sim. Olha, com 4 meses ele começa a ver os frutos do transplante, mas o resultado de 6 a 8 meses é o melhor momento dele, tá? Ali depois vai só ficando um pouco mais denso, vai crescendo um folículo ou outro, mas de 6 a 8 meses ele começa a desfrutar com prazer do transplante. Se olhar no espelho e falar, deu certo, agora eu tô bonitão, cabeludo. Exatamente. Porque com 1 mês eles voltam, eles querem o dinheiro de volta, eles querem nos matar. Não deu certo, porque, olha aqui, tá aparecendo aí na minha careca, a gente implantou ainda. E os fios transplantados caem. Então eles saem de lá com o cabelo, fica 15 dias lá com o cabelinho, depois começa a cair. É normal isso. É normal, é um processo normal. Parece que nada vai acontecer, mas com 4 meses começa ali a crescer e com 6 a 8 meses ele já está colhendo. E o paciente tem que ficar fazendo manutenção periódica na clínica? Lá na clínica, ele tem direito, né? Ele tem direito a 12 meses de tratamento. O ideal é que ele faça isso a vida inteira. Porque lembra da questão que os folículos que nós não mexemos, eles ainda estão no processo de queda? Então, se ele não cuida, ele vai ficar com o cabelo onde a gente transplantou, porque esses não caem mais, mas e os fios dele vão embora. Então, assim, é por isso que a gente tem uma recorrência e reincidência de pacientes fazendo transplante uma segunda vez. Porque muitas vezes não tratou, não cuidou. E também uma calvície extensa. Na maioria das vezes, a gente não consegue cobrir com uma única sessão. E existe algum produto específico? Acho que vocês têm uma linha, né, de produtos específicos para vocês que ajudam a manter esse cabelo saudável pós-procedimento? Nós temos sim. Na verdade, nós estamos desenvolvendo com uma indústria a nossa própria marca, né? Por enquanto, nós estamos usando os produtos da marca dele, que vai ser semelhante, mas nós estamos desenvolvendo uma linha exclusiva de pré e pós-transplante capilar, para que eles possam cuidar, porque realmente, pós o transplante, ele precisa cuidar desses cabelos. É importante que, se você deseja fazer o transplante capilar, você precisa entender que no pós
você vai precisar cuidar dos seus cabelos a vida inteira. É igual nós mulheres, né? Claro. Às vezes o meu marido, às vezes ele usa meu shampoo, meu condicionador e tal. Eu A gente falo mata assim, eles, né? eu falo assim, não usa. Eu compro aquele Eu sempre baratinho falo pra ele. Eu isso, falei, é. isso aqui foi caríssimo, não usa o teu de R$10. Ele fala, usa o meu. Deus, eu falei assim, tu cheira assim, eu falei, tu usou o meu shampoo. É exatamente isso. E um bom produto faz toda a diferença, tanto para nós quanto para eles, obviamente. Agora eu quero saber qual a dica que você dá para o paciente realmente escolher a sua clínica, qual o diferencial que vocês têm para chamar a atenção do cliente. Olha só, tudo que você faz repetidas vezes, você se torna melhor, você se torna especialista. A minha clínica hoje, somente na unidade de Botafogo, opera 80 pacientes ao mês. Eu desconfio que a minha clínica seja a clínica que mais opera hoje no Rio de Janeiro. Então, assim, você quer operar com alguém que opera uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou você quer operar com alguém que opera 80 homens, 80 mulheres por mês? Então, assim, a principal, eu acho que é essa. Escolham quem faça isso, quem faz isso repetidas vezes. Essa é a principal. Sabe? Porque é fazendo o que a gente faz todo dia que vai trazer excelência. E quais são as seguranças que vocês têm, né? Quais são os protocolos, os procedimentos internos de vocês que dão mais segurança para o paciente na hora de escolher a clínica de vocês? 100% das nossas cirurgias são monitoradas com monitor cardíaco. 100% delas. Nós hoje estamos totalmente preparados. Nós temos hoje uma consultoria de legalização da saúde, que consulta todas as regras do CRM, todas as regras da Anvisa, todas as regras possíveis para que aquele paciente esteja seguro, esteja calçado. Nós treinamos os nossos funcionários, os nossos técnicos em socorro. Então, assim, e todos os equipamentos necessários e não necessários nós temos na clínica. Por exemplo, desfibrilador é necessário para um transplante capilar? Não, mas nós temos. Tem na clínica. Entende? Legal, Então, assim, tem clínicas que nem pedem um hemograma completo para fazer um transplante capilar. Então, assim, desconfie se você está indo numa clínica e no dia seguinte ele vai fazer sua cirurgia sem você ter feito nem um hemograma completo. Então, eu acho que essa segurança que a gente traz constantemente, eu tenho procurado e buscado mecanismos e consultorias para dar segurança para os nossos pacientes. Agora, para saber um pouquinho da Vanessa, além de dona da clínica, qual é o seu papel lá dentro? Você administra também? Então, o que acontece? Estava até conversando com a Ju, né? A gente vai crescendo, a gente monta uma empresa, né? E aí você vai fazendo tudo. Você é o RH, você é o jurídico, você faxina, você faz bolo, você faz o marketing, você faz tudo. Hoje a gente tem tentado segmentar um pouco mais, né? Enfim, qual é o meu papel? Eu fico com toda a parte de marketing, de expansão de obras, RH e a parte mais estratégica de crescimento. Por exemplo, como que a gente vai crescer? Qual é a próxima campanha? O que a gente vai fazer? A parte de melhoria, administrativo não tanto. Pagamento, financeiro, boleto, eu não cuido disso. Nem relacionamento com paciente, saque, eu não consigo mais fazer. No começo eu fazia. Eu atendia, eu sou terapeuta capilar, então eu atendia, eu fazia avaliação, eu atendia no pós, hoje eu não consigo mais. Por eu sair tanto dessa operação, é que estrategicamente a gente tem crescido. Então o meu papel ele é mais estratégico e voltado para o crescimento, seja físico nas obras, ou seja, crescimento de estratégia mesmo. E a gente começa a crescer quando a gente organiza a casa, né? Exatamente. É o que eu sempre falo também. Nós precisamos estar sempre em movimento e tudo precisa ter um setor. Precisa ter procedimentos para aqueles setores, porque se você fizer tudo, você não vai crescer. Não porque cresce. se você tiver que passar por todos os setores, você não vai cuidar Não. disso, da estratégia, Exato. da expansão, dos novos projetos. É isso mesmo. Então, assim, o que a gente precisa? O que toda empresa precisa para crescer? Venda. Então, no início, era totalmente voltada a venda, 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 venda. Agora, a venda estabilizou? Pronto. Deixa alguém aqui, que inclusive é meu filho. Né? A empresa ela é uma empresa familiar. Então, meu filho hoje cuida da parte da venda. Então, eu não preciso
mais tocar ali. E agora? Faz um mês que eu contratei um RH. Pô, a empresa tem 2 anos e meio, faz um mês que eu contratei o RH. Porque também tá tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Então, assim, se eu contratar no início, primeiro que eu não vou ter dinheiro para pagar, porque eu preciso ter venda para ter dinheiro para pagar alguém. E depois eu não vou saber nem o que demandar para esse RH. Então, faz um mês que a gente está realmente reestruturando, e aí eu contratei um RH, estou setorizando hoje, setorizando os setores é redundante, né? Setorizando as áreas da minha empresa. Ótimo. E, Vanessa, você já teve algum caso na clínica que te marcou, além do que você falou ontem, que foi recorde de retirada de 8 mil folículos? Teve algum caso que marcou muito? Eu tive dois casos que me marcaram muito, tá? É óbvio que a gente fica muito feliz quando a gente extrai 8.500 folículos. Isso é maravilhoso. Dá para fazer isso com todo mundo? Claro que não. Nós fizemos, até agora, a gente sempre trabalha com alta densidade, mas nós fizemos 3 com 8.500 para vocês verem o quão difícil é. Não que a gente não queira, é que o paciente não traz. Consegue, não traz. Mas tiveram 2 casos. Um é um paciente que tinha um problema muito sério de relacionamento interpessoal. E ao final da cirurgia, quando ele se olhou no espelho, ainda com aquelas bolinhas, ele começou a chorar e isso emocionou toda a equipe. Então, assim, e depois ele voltou. E ele contou pra gente que começou a namorar. Olha, e assim, sabe, começou a malhar. Então, eu me arrepio quando eu falo desse caso. Então, vocês transformaram a vida dele. Transformamos a vida dele. Esse foi um caso muito marcante. Um outro é de um paciente também muito querido. Ele é negro e cabelo afro. Não é tão simples de realizar o transplante. Algumas clínicas preferem não fazer. Nós fazemos em alguns casos, naqueles casos que a gente sabe que consegue entregar o resultado. E esse paciente, ele já tinha ido a 3 clínicas e as portas se fecharam para ele, até que ele nos encontrou e nós falamos, não, a gente consegue fazer o seu transplante. Ele ficou, assim, super encantado e realmente ele falou assim, isso era um sonho meu. E quando essas portas se fecharam para mim os meus sonhos. Então, assim, muito mais do que a gente extrair muito folículo, independente da quantidade que a gente extraiu, saber que mudamos a vida deles. Transformar vidas, Transformar Eu sempre falo, não são papéis. Corta essa parte. Não, eu sempre falo, não são papéis, são pessoas. É a vida de pessoas. No meu trabalho também, a gente trabalha junto há algum tempo já. Alguns anos. E cada processo é a vida de uma pessoa. É a liberdade de uma pessoa. E lidar com a vaidade também. É o direito negado ou a injustiça que acontece na vida de uma pessoa. Então, assim, quando a gente faz um bom trabalho, que a gente entrega um resultado, a gente muda, de fato, a vida daquela empresa. E muda a vida daquela pessoa também. Exatamente. Agora, conta um pouquinho pra gente, Vanessa, quais são os riscos e complicações que podem existir com o transplante capilar? Sim. A gente toma muito cuidado com os tabagistas, tá? A gente toma muito cuidado com os tabagistas. Obviamente que o fumante, ele tem uma cicatrização, né, um pouco diferente da nossa. O cigarro prejudica de todas as formas, né? Principalmente no couro cabeludo, a irrigação de sangue ali naquela região. Então, nós tomamos muito cuidado com os tabagistas. Nós pedimos que eles... Cigarro eletrônico também? Também. Ó, tá seja vendo? o que for. Tá seja vendo? o que for. Desliga aí da tomada que ela não vai mais fumar. Não, deixa carregando. Mas você não vai fazer transplante, vai? Ainda não estou precisando. Então, nós tomamos muito cuidado. Só para vocês terem ideia. A gente pede para o paciente parar de fumar, zerar por pelo menos 15 dias. E aí eles falam, parei, não fumei. Mentira, né? Chega com cheiro de cigarro, a gente cancela a cirurgia na hora. É mesmo? Na hora. Olha, você precisa... Eu senti que você está com cheiro de cigarro. Quem para de fumar 15 dias não tem um cheiro tão forte assim. Então, pela sua própria segurança, eu prefiro que você pare de fumar, siga o protocolo corretamente e faça a sua cirurgia. Eu poderia fazer a cirurgia dele, Ju, porque ele assina um documento dizendo que ele não fumou. Sim, tem todos. Mas é isso que eu quero entregar para ele? Não. Então, é o que eu falei. Lá na clínica, eu perco dinheiro, mas eu não vou fazer algo que eu saiba que vai prejudicar aquele cliente de alguma forma. Então, assim, o principal aspecto são os tabagistas, que isso realmente pode trazer um efeito colateral não muito bacana, até pós-cirúrgico, que não cicatriza, que não cresce fio ali naquela região. Então, a gente toma muito cuidado com os tabagistas. E, Vanessa, o transplante é uma solução permanente da calvície, mas
Na maioria dos casos, ou em alguns casos apenas, o paciente ele tem que voltar e fazer novamente? Sim, sim. Em alguns casos, o que acontece? Como eu falei, a calvície muito extensa, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente já deixa ele alerta de que uma cirurgia apenas não vai ser possível para cobrir toda a área calva. Foi como eu falei, o caso que aconteceu ontem é um caso raríssimo. De tirar os 8 mil. Nós já fizemos mais de 2 mil cirurgias lá. E tirar 8 mil e poucos folículos foram 3 casos. Então, é um caso raríssimo. Nesse caso, ele já está ciente que ele precisa voltar. Outro caso, sou muito jovem. Nós já fizemos transplante lá num rapaz de 18 anos. Aliás, uns 2 ou 3. Porque realmente a calvície dele já começou a avançar aqui. E aí, se ele não cuidar dessa parte, que é o scalp médio da coroa, se ele não cuidar com tratamento tópico, oral de medicamentos, pode ser que ele fique calvo e tenha que voltar a fazer o transplante. Então, precisa cuidar. E também uma calvície muito extensa, precisa necessariamente 2 ou 3 transplantes. Tem alguma outra informação que a gente não bateu aqui, que você acha muito necessário falar para as pessoas que estão muito interessadas nesse transplante capilar? Evite comparações. Porque eu não consigo entregar um resultado igual para 2 pacientes diferentes. Então, o que é muito recorrente lá, poxa, eu fiz aí e o meu você tirou 4 mil folículos e o meu amigo você tirou 8. Só para vocês terem noção, a vida que a pessoa leva também prejudica. Nós temos 2 irmãos gêmeos, que fizeram o transplante lá. Um tem uma vida completamente regrada e outro nem tanto. Né? Gosta de beber, gosta de sair, não dorme direito, gosta de pegar sol. E o resultado do transplante deles está completamente diferente. Então, assim, evite comparações. Colocar lá no meu feed que eu fiz 8.500 folículos é um problema para mim, para a clínica, porque eles começam a falar, por que o meu você não tirou 8.500 folículos? Porque são várias questões nas quais nós avaliamos e percebemos que naquele momento a gente não poderia retirar, seja da área doadora, por escassez da área doadora ou por contas fisiológicas mesmos, né? Por exemplo, o paciente sangrou muito. Eu não posso continuar com aquele transplante ali, então eu tenho que extrair um pouco mais. O folículo dele é um pouquinho mais fraco, então a gente vai retirar, o folículo acaba arrebentando. Isso as clínicas não falam muito, mas como a gente é muito claro com os nossos pacientes, eu acho importante deixar isso aqui. E até porque aqui elas falam tudo, né? Agora, para você relaxar com o maridão, vou te oferecer, te parabenizar também pelo sucesso do trabalho da clínica. Com almoço ou um jantar na melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Barra Grill. Muito pra você aproveitar com seu marido. Muito obrigada, gente. E Vanessa, foi ótimo o nosso papo. Eu acho que tem uma última pergunta, a gente quer terminar, mas sempre tem uma perguntinha. A cirurgia, você tira no mesmo dia, implanta no mesmo dia, ou você tira antes e implanta dias depois? Isso é muito importante. A gente tira e implanta... que essa pergunta ficou no ar. A gente tira e implanta no mesmo dia, tem que ser em temperatura baixíssima, porque o folículo gosta de frio e ele tem um tempo de vida muito curto quando ele sai, quando a gente extrai ele do organismo. Então, a gente precisa retirar e implantar o quanto antes. Por isso, nós fazemos a separação. Os que eu tirei primeiro são os primeiros a serem implantados para que ele não morra e que a gente tenha um resultado natural, duradouro e maravilhoso, que é o que eles esperam. Foi um prazer. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso. Amém. Que vocês abram agora muito mais clínicas. Amém. Que vocês consigam atingir a visão e a missão de vocês, que é trabalhar, entregar para várias pessoas esse resultado maravilhoso que vocês fazem. Isso é a mesma coisa que eu falo até para os cirurgiões plásticos, de dar maior vaidade, aumentar a autoestima da pessoa. É muito lindo o trabalho. Lindo. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Espero que você conquiste aí teu sonho de ter altas clínicas espalhadas pelo mundo. É isso aí. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Falar da clínica de transplante capilar é como falar de filho para mim, né? A gente sempre com um sorriso no rosto, com responsabilidade, com cuidado. Mas foi realmente um bate-papo muito gostoso, porque é o que eu tenho prazer. Assim, hoje eu dedico a minha vida, a minha família, os meus recursos a esse negócio que, de fato, muda a vida das pessoas. Obrigada. Com certeza. Tá vendo? Obrigada. De bancária a dona de clínicas de transplante capilar. É isso aí. Muito obrigada.
Um beijo, tchau, tchau.